Olá, tudo bem? Muitas pessoas me perguntam se elas estão condenadas a serem quem elas são. Às vezes essa pergunta vem de várias formas, por exemplo, estou condenado a ser esse eterno chato e perfeccionista? Vou ser para sempre esse falador inconveniente? Ou talvez eu sempre serei quem eu sou, nunca vou mudar, sempre, sempre, sempre serei o mesmo. Eu sou Alexandre Carvalho, criador do programa Feliz Planos Novos, e eu quero tentar ilustrar junto com você que essa condenação talvez não faça muito sentido. Claro, se você quiser se livrar dela. E antes de entrar propriamente nos passos ou nas dicas para você responder essa pergunta, eu quero trazer um exemplo dos furacões. Tá? Imagina aqui os furacões. Imagina aqui na costa aqui da Califórnia e vão até os furacões que vão até aqui o Caribe. Todo ano existe uma onda de furacões, às vezes passa pelo continente, às vezes passam beirando a costa. E essas pessoas estão condenadas à destruição, a perder suas vidas, ao pior que pode acontecer se um furacão passar por cima delas. Talvez sim, se todo ano elas desprezarem o fato que os furacões vão passar. Ao longo de muitos e muitos anos, quem mora nessas regiões foi aprendendo como é que funcionam os furacões. Claro que as tecnologias ajudam hoje a população ter previsibilidade do que vai acontecer com o clima e como esse furacão está chegando, aonde ele vai provavelmente passar, qual é o grau de magnitude que ele tem, qual a destruição que ele poderá causar na vida dessas pessoas. Ao longo dos anos, elas foram aprendendo como lidar com isso. E elas se protegem. Elas tomam medidas prévias. Elas fazem vários procedimentos prévios à passagem desses furacões para que elas fiquem protegidas. E que esse furacão seja apenas mais um na vida daquelas pessoas. Elas estão condenadas à destruição total? Sim, se elas não fizerem nada. Mas geralmente elas decidem tomar as providências necessárias para que elas fiquem protegidas o máximo possível. Sim, existe destruição, existem algumas mortes nessas regiões, coisas ruins acontecem, porque é um fenômeno natural, nem sempre é possível saber exatamente o que vai acontecer, mas estatisticamente as pessoas conseguem se proteger, principalmente nessas áreas onde a frequência dos furacões é alta, ano após ano. E fazendo analogia a isso, eu queria perguntar para você, que você refletisse um pouco. Você está condenado aos furacões que passam na sua vida? E eu quero te apresentar um método bem simples, em 4 passos, para ajudar você a responder sobre essa condenação. Primeira coisa é o seguinte: é uma decisão sua querer mudar. Não sou eu, nem ninguém que vai te convencer disso. Anota aí, só você pode tomar as suas decisões. Não tem frase de efeito, não tem guru, não tem ninguém que vai fazer você querer mudar. Algumas pessoas, alguns livros, alguns influenciadores da sua vida, às vezes dentro da sua casa, da sua família, no seu trabalho, talvez eles possam, de verdade, te impulsionar para uma mudança importante, que faz sentido para você, para a sua vida, para a sua carreira. Mas só você pode tomar essa decisão de mudar. Então, o primeiro passo, lembre-se, só você pode tomar as suas decisões. Passo número 2. Tira essa neura, esse negócio da cabeça que você não pode mudar. Ok? Se você está incomodado com alguma coisa, algum percurso da sua vida não está como você gostaria, vai entender o que te perturba. Você não consegue fazer algo diferente fazendo a mesma coisa. Você vai seguir do mesmo jeito.
Então, vai entender o que está acontecendo. Passo número 2. Tira essa neura da cabeça que você não pode mudar. Se você está incomodado com alguma coisa, com o percurso da sua vida, você precisa entender o que está te perturbando, o que te atrapalha. Se você chegou à conclusão que eu estou condenado a ser sempre assim, você precisa entender o que é que te barra. Talvez existam crenças que te bloqueiam a fazer algo diferente. Eu já falei isso em outros vídeos, que o nosso comportamento, a nossa vida, ela segue um percurso, ela segue alguns padrões que a gente aprende, que a gente recebe desde pequeno. Desde a barriga da nossa mãe, no 6º mês, o nosso cérebro já está formado e já começa a receber inputs lá dentro da barriga da nossa mãe biológica. A gente vai aprendendo ao longo da primeira infância, afirmando algumas coisas que nós acreditamos e por algum motivo, em relação a essas crenças, que não só as religiosas, mas sim aquilo que a gente acredita que é certo ou errado, a gente segue a nossa vida. E dependendo do rumo que ela leva, ela vai ser sempre com aquele sentimento do que é certo e do que é errado, do que nós aprendemos. Isso é normal. Mas se algo hoje te perturba, se você sente que você está barrado para seguir em frente, condenado a ser o que você é, você precisa entender o que é isso. Então é muito importante. Talvez buscar uma análise comportamental, uma terapia, um processo de coaching, falar com um mentor. Alguém precisa te ajudar se você não conseguir fazer isso sozinho. Então, vai entender e tira da sua cabeça que você não pode mudar alguma coisa na sua vida, no seu comportamento. Ok? Passo número 3. Tem a ver com mudança. Não precisa mudar da água para o vinho. Tem um vídeo que eu falo especificamente sobre isso. Você não precisa fazer uma mudança radical, absurda na sua vida, querer fazer tudo diferente. Você precisa, sim, identificar pontos importantes no seu comportamento que você precisa focar e traçar um plano de ação para esses pontos de melhoria. Lembrando que esse plano de ação vai te levar a uma meta, a um sonho, a um projeto, mas não vai adiantar nada se você não tiver um método que te leva do ponto A para o ponto B. Precisa ter um método, um processo, uma trilha, senão nada vai acontecer. Mas não precisa mudar da água para o vinho, só precisa sim identificar o que é importante. Eu quero até contar uma história muito interessante da minha vida. Em um certo momento, quando eu estava buscando muito esse autoconhecimento, e é muito comum, minha gente, quando você mergulha de verdade no autoconhecimento, em saber quem nós somos, em algum momento, se você não estiver bem alinhado, bem focado com o seu propósito, com a sua missão, com aquilo que você quer para a sua vida, você pode querer mudar radicalmente. Isso aconteceu comigo. Alguns anos atrás, eu comecei a perceber que o que eu estava fazendo não me deixava feliz. Não era bom para mim. Eu tinha que mudar, eu tinha que fazer algo diferente. Eu queria largar tudo que eu fazia, mudar minha carreira, esquecer toda uma história profissional de quase 30 anos, só para ser feliz. Não é que você não possa ser feliz. Você precisa só entender que nem tudo que você fez até hoje precisa ser abandonado. Por isso que você precisa entender quem você é direitinho. Saber quais são as suas ferramentas à sua volta. E traçar, sim, um plano que faça sentido para sua vida. E nem sempre precisa ser tão radical. Você precisa entender isso. Naquela época eu não tinha entendido. Eu comecei a me desviar e loucamente sair totalmente do que eu fazia, do meu mundo corporativo, da minha área de atuação. Eu quis desvirtuar loucamente. E aí eu comecei a entender que não adiantava ser daquela forma, que eu precisava focar, alinhar e sim trazer da minha história a melhor versão da minha história de vida, da minha história corporativa, e sim, aí sim alinhar e trazer. Parte do que eu estou fazendo aqui tem a ver com isso. Essa mensagem que eu quero passar para vocês nos meus vídeos, nos meus canais, nos meus workshops e palestras, é fruto disso. O alinhamento daquilo que faz sentido para a minha vida. Então não precisa mudar loucamente da água para o vinho. Só precisa, sim, identificar o que é importante e aí sim, focar naquele plano de ação. Muito bem. E quarto, e último, não menos importante, talvez o mais importante, tenha clareza para onde você quer ir. Uma vez que você identificou o que está acontecendo, aprender um pouco mais sobre o autoconhecimento,
sobre quais são suas neuras, o que te amarra, e aí sim você fez um plano de ação, tenha clareza para onde você quer ir. É importante você ter um objetivo, a sua tarefa, a sua meta, seu ponto B, até onde você quer chegar, bem claro, escrito e definido, porque isso vai te ajudar a ajustar o percurso se precisar, a revisar se esse plano está ok, e até revisar se isso que você traçou lá para chegar no plano B é realmente o que você quer. Então, tenha clareza do que você quer fazer, até onde você quer chegar. Isso vai te ajudar bastante. Ok? Então, em resumo, você precisa aprender o que acontece com você. Como quem vive em regiões propícias a furacão. As pessoas aprendem o que acontece com o clima. Você precisa aprender o que acontece com você. O que te trouxe até aqui. Como você chegou a ter esse comportamento? Por que você tem feito o que você tem feito? E por que você quer mudar? Para onde você quer? Você precisa aprender, entender isso, para aí sim, talvez, corrigir o que é preciso, o que faz sentido. Trabalhar nos pontos de melhoria com foco e determinação para alterar essa neura de achar que é condenado a ser para sempre aquilo que você é. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você gostou, comenta, compartilha, envie para alguém que talvez precise ouvir também essa mensagem. Siga o nosso canal para acompanhar aí os próximos eventos, lançamentos e ideias que a gente quer compartilhar aqui. E lembre-se, você é o que viveu e aprendeu até hoje. Poderá transformar a sua história em resultados espetaculares. Muito obrigado.